O Tribunal de Contas do Estado está de olho nos municípios paulistas. O último levantamento de análises contábeis com relação ao terceiro bimestre de 2019 traz dados preocupantes. Dos 664 municípios paulistas, 559 têm alertas com relação às gestões fiscal e orçamentária. Administrações da nossa macro-região também estão na lista com receitas insuficientes para o cumprimento de metas ou indícios de irregularidades orçamentárias e podem fechar as contas no vermelho se atitudes não forem tomadas. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o assistente do secretário da Fazenda, Emerson Paulo Vecchia. Em São Carlos, o advogado Joner Neri. Em Araraquara, o advogado Ademar Ronquim. E em Franca, a secretária de Finanças Tânia Bertolino. Vamos começar aqui por Ribeirão Preto, perguntando ao assistente da secretaria ou do secretário da Fazenda, o senhor Paulo Vecchia, para a gente entender direito o que está acontecendo em Ribeirão Preto. A gente estava ouvindo momentos atrás, inclusive, essa informação passada pelo Carlos Anuelo, que nós estamos, Ribeirão Preto, com insuficiência de receitas e indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Dá para o senhor traduzir, por favor, o que é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa questão do alerta do Tribunal de Contas é uma coisa de rotina. Todas as secretarias mensalmente alimentam o sistema Aldesp, que faz esse monitoramento, e eles, bimestralmente, eles fazem os alertas até no sentido de estar nos auxiliando na forma de conseguir ajustes para que chegue no final do ano, quando finalmente finaliza o orçamento, para que chegue com a menor quantidade de problemas possíveis. No caso nosso aqui especificamente, a gente tem, já é sabido, e a gente sabia já desde o final do ano passado, uma grande dificuldade com relação aos aportes que a gente faz com o IPM, que seria o Instituto de Previdência dos Aposentados. Essa questão, ela é um valor muito expressivo que a gente paga em aposentadoria e que isso acaba, de uma certa forma, prejudicando o fluxo financeiro. Também tivemos um apontamento sobre a questão do investimento de 25% na educação, mas que também é uma coisa até que normal, porque no início do ano, que nós temos a nossa safra de recebimento de receita, onde entra IPVA, que nos meses de janeiro, fevereiro e março, e até o IPTU, que os contribuintes pagam à vista e tal. Então, a gente tem um aumento de receita no início do ano, e as despesas, a gente tem um aumento na educação no final do ano. Então, ano passado, exemplo, 2018, nós tivemos, além dos 25% normais de aplicação em educação, mais uma suplementação de 19 milhões que foram investidas na educação, até porque é uma grande prioridade da Prefeitura. A questão dos acompanhamentos, nós temos uma equipe que fica constantemente monitorando esses gastos e tal, para que a gente chegue no final do ano com toda a condição possível. Vou agora até São Carlos, Joner Neri, que é advogado. Doutor, está todo mundo muito preocupado, as cidades estão no vermelho, a grana é curta, cobra aqui, descobre ali, não se tem uma reforma para valer na economia, a gente também não tem o novo pacto federativo que vem se enroscando. Afinal de contas, como que a sociedade civil pode receber informações consequentes para saber, afinal de contas, como anda a cidade de cada um de nós? Boa tarde. A população ela deve sempre cobrar os políticos, né? O Tribunal de Contas, por exemplo, é um órgão muito importante, é um órgão consultivo, é um órgão que emite seu parecer, né? Um sinal do Tribunal de Contas de que existe alguma irregularidade ou que o município ele está aí ultrapassando os seus limites
é muito sério. Isso deve ser levado em conta pelos seus gestores públicos, pelo prefeito, pelo presidente da Câmara Municipal. A população ela deve sempre cobrar esses políticos. É muito importante, né, que exista uma responsabilidade administrativa, uma responsabilidade daqueles que foram eleitos. Isso traz enormes prejuízos para a população e, sem sombra de dúvidas, isso acaba trazendo também questões sérias para esses políticos, como, por exemplo, inexigibilidade, ação civil pública. Eles podem ser responsabilizados até mesmo por crime no âmbito eleitoral, no âmbito criminal e no âmbito civil, né? Pode-se ainda, até mesmo a população, a cobrança através de uma ação popular contra esses políticos. Então, é muito sério. A partir do momento que o Tribunal de Contas ele emite um parecer desfavorável ao município, pois o que nós vemos atualmente são que esses políticos estão pensando na reeleição, né? Nós estamos no ano pré-eleitoral e isso é um problema sério. Nós observamos que a maioria dos municípios, né, estão agora investindo, né, em algo que deveria já ter sido investido nos 2 primeiros anos. Infelizmente, isso não ocorreu e agora vem ocorrendo. Frisa-se que não é nenhum benefício para a população, pois a função dos políticos, a função dos gestores é sim primar pela cidade, primar pela população e trazer esses benefícios que infelizmente começam a vir somente no ano pré-eleitoral. Então a população ela deve cobrar esses políticos por meio do Ministério Público, né, por meio até mesmo ficar atento com o Tribunal de Contas, porque o parecer do Tribunal de Contas é importantíssimo e esse parecer desfavorável tem que abrir aí o olho da população e esses políticos devem ficar atentos. Vou agora até Araraquara, Ademar Ronquim, que é advogado. Ô doutor, para a gente entender a situação da sua cidade, está preocupante, não está? Tem um dinheirinho a mais na prefeitura ou também o colchão está meio raso e o cobertor muito pequeno, cobre aqui, descobre lá. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Na verdade, essa é uma situação, por mais que nós tenhamos alguns municípios que perante o Tribunal de Contas, nesse bimestre, tenham apresentado uma conta, ou menos, vamos dizer assim, apontamentos, todo município sofre hoje, né? Na verdade, a gente tem que ampliar o leque, né? A União hoje tem menos recursos e mais despesas, os estados menos recursos e mais despesas e os municípios também, né? Assim, você pensa, nós temos gastos mínimos com educação de 25%, né? Todo município, saúde 15%, você existem as obrigações legais, né? O serviço das dívidas, condenações judiciais, enfim. Na verdade, todos os municípios apresentam problemas sérios e nós também vivemos ainda um rescaldo de uma crise econômica. É menos arrecadação, menos pagamento de tributos, né? Então, de qualquer forma, não se aplica só a Araraquara, mas a Ribeirão, São Carlos, qualquer município. Enfim, tem que trabalhar com a ideia de gastar menos, ser mais eficiente, buscar meios para arrecadação e também, de alguma forma, ser criativo no sentido de, eventualmente, conceder serviços. Por exemplo, um serviço que os municípios poderiam pensar em transferir a terceiros por meio de concessões é o serviço de água, que é um serviço que é custoso para os municípios em geral, envolve muitos reparos e, de qualquer forma, a arrecadação é muito baixa. Tem municípios que o valor da água mensal é R$12, é um valor baixo e que nós enfrentamos aí a inadimplência. E depois você vai cobrar esse valor, é muito difícil receber. Então, assim, eu não vejo nenhum município em situação plenamente confortável. Tem que se buscar a criatividade, né? E sobre essa questão do bimestre, tem que analisar a evolução também anual, né? Tem que ser ao final do exercício, né? É que se vai ver se a conta ficou negativa ou positiva, mas é uma situação que infelizmente acaba todos os municípios passando e tendo que buscar soluções criativas, né? Principalmente em função dos gastos obrigatórios que não podem ser suprimidos, né? Inclusive de pessoal, né? Em Franca está a secretária Tânia Bertolini, ou Bertolini. Secretária, para a gente entender a situação de cada município, a senhora tem uma secretaria muito importante nas mãos e a senhora está trabalhando de que maneira
para que lá no final do ano a situação não fique no vermelho e preocupando o administrador da cidade de Franca. Boa tarde, a senhora. Boa tarde, professor Roberto. O nosso trabalho ele é feito diariamente, né, por nossa equipe, no controle rígido, né, das despesas, com base no comportamento das nossas receitas, que vem caindo, né, a cada dia um pouco mais. O orçamento de Franca ele é muito pequeno, comparado a outros municípios, nós temos uma arrecadação muito baixa. Porém, costumamos fazer muito com esse pouco. Essa administração herdou uma série de dívidas, né, de encargos que nós estamos pagando todos pontualmente. Nós temos uma dívida fundada aí de anos e a gente está pagando em dia. Mantemos aí os pagamentos também em dia com todos os nossos fornecedores, nossos servidores, garantindo todos esses direitos. A Franca está numa situação assim privilegiada, eu acredito, mesmo diante de toda essa dificuldade pela qual passa, né, todos os municípios e o nosso país. Franca tem números, assim, eu diria que até invejáveis. Nós temos cumprido rigorosamente os percentuais obrigatórios, né, na educação, os 25% na educação, aplicamos 26% ano passado. Na saúde, o percentual mínimo de 15%, nós ultrapassamos a casa de 30% ano passado, investimos 35% na saúde. E é isso, é controle rígido, diário, né, fechando as torneiras. Perfeitamente. Volta a Ribeirão Preto, Emerson Paulo Vecchia, assistente do secretário de Fazenda. Até o senhor citou o IPM, um problema sério, não consegue se adequar à situação, tem também problemas depois para resolver com o funcionalismo municipal. Nós temos, enfim, várias dificuldades e a falta de dinheiro. Até o final do ano, o que pode ser feito quanto ao IPM e tem uma pendência quanto ao funcionalismo municipal? Isso tudo se adequa, vai se arrumando ou a situação tende a ficar pior até o final do ano, passando o pires em qualquer coisa para pegar dinheiro? Por exemplo, tem esse negócio aí de perdoar aquele que está devendo coisas do IPTU ainda para pegar dinheiro, efetivamente. Até o final do ano, o que sobra? Olha, na verdade, o grande problema, a gente volta a insistir, é o IPM. Mas essa semana a Câmara Municipal aprovou já em segunda votação uma reestruturação que a gente começa a fazer já esse ano ainda, provavelmente já no mês de setembro, outubro, aí já começa a ter algum reflexo já de uma situação, de uma reestruturação global para que se tenha condição de se melhorar a situação de caixa e que também tenhamos condição de dar sobrevivência ao Instituto para que ele continue atuando, porque ele vai ter que ficar aí por muitos e muitos anos. Tá? Então, nós estamos fazendo um esforço total ali. Também temos visto, com relação a algumas outras opções, outras oportunidades de algumas leis para a gente tentar aumentar a arrecadação, aí com a aprovação de uma planta genérica que vai dar alguma arrecadação a maior. Nós estamos com relação ao funcionalismo, a gente hoje, do orçamento desse ano de 2019, 55% vai estar vinculado a pagamento de funcionalismo. Quer dizer, então é um percentual muito alto, tá? Mas a gente também tem algumas coisas para ser feita e principalmente trabalhando na questão da redução de despesa, como contingenciamento de todos os investimentos, e a gente pensa de chegar no final do ano com as contas em dia. Boa São Carlos, agora advogado Joner Neri. Para o senhor, o que São Carlos precisa atacar até o final do ano para não chegar lá com a conta no vermelho e sobrar problemas políticos e administrativos para a atual administração? Olha, o que os gestores precisam é ter responsabilidade nos gastos, né? Ter ações controladas
ações contundentes em áreas necessárias, como, por exemplo, acaba-se de fazer uma pintura numa via de trânsito. Posteriormente, uma semana após, essa via ela é recapeada, ou seja, perde-se dinheiro público. Existem, por exemplo, sinalizações em locais desnecessários que são feitas, não há um estudo. Não há um estudo, por exemplo, na área da educação, não há um estudo na área da segurança, não há um estudo na área da sinalização. Então, tudo isso tem que ser planejado. O que se precisa é planejamento e gestão na cidade de São Carlos. O que nós observamos que muitas vezes é falha. Tudo isso faria com que economizasse a verba pública e seria aplicada em áreas necessárias e não mesmo em desnecessárias. Existem, por exemplo, muitas obras eleitoreiras que acabam tendo gastos desnecessários para a nossa cidade. Observa-se, inclusive, até mesmo por parte de alguns vereadores, publicidade em placas de trânsito, de sinalização. Então, gasta-se verbas desnecessárias em questões aí que são até mesmo acabam caindo aí no riso da população. Então, precisa-se ter na cidade de São Carlos planejamento e gestão e responsabilidade com o dinheiro público. Vou Araraquara agora, Ademar Ronquinho, advogado. Doutor, estamos aqui conversando. Desculpe, o cidadão está nos acompanhando em casa e eu fico aqui me perguntando, acompanha em casa, troca ideias onde trabalha, enfim. Mas ele tem noção de que a sua prefeitura, a prefeitura da sua cidade, está gastando mais do que deveria, que vai trazer problema para todas as prefeituras da macro-região, porque tem um investidor de um lado, tem do outro, não fica no mesmo município, enfim. O cidadão, ele tem noção do que está acontecendo? Olha, eu creio que ele tem uma visão geral, é claro, quando ele vê menos obras, eventualmente ele percebe que o município está gastando menos em função de uma deficiência de caixas, né? Mas normalmente o cidadão médio acaba não tendo noção das consequências sérias para o município, caso, né, eventualmente as contas não fechem, né? Assim, porque é claro, né? Nós temos que pensar como se mantém um município. Os recursos são públicos a partir do momento que entram, mas sempre são do munícipe, né? Ele que eventualmente, com o pagamento de tributos, com a compra de produtos que incidem o ICMS que é transferido ou o ISS na prestação de serviços, isso vira o dinheiro público para o serviço de obras. Então ele acaba não tendo noção porque acaba desconhecendo, né, os custos mínimos de saúde, os custos mínimos com educação, acaba desconhecendo também que, por falta de uma reforma tributária mais efetiva, né, os municípios hoje só sobrevivem com as transferências federais e estaduais, a transferência federal e a transferência do Estado. Seria necessária uma reforma tributária, realmente, para que o município não ficasse dependendo ou dos repasses, né, ou eventualmente de emendas de deputados, porque essas emendas que hoje vêm garantindo obras, vêm garantindo equipamentos, vêm garantindo veículos para que haja algum serviço prestado pela municipalidade. Agora, a tendência é cada vez mais as pessoas se aperceberem, né, da situação periclitante a partir do momento que até o final do ano esses municípios tiverem que diminuírem muito as obras, né? Porque, claro, saúde e educação não pode ser diminuída, investimento mínimo obrigatório. A folha salarial tem que ser cumprida. Onde o município vai poder cortar? É em obras, né? É no recapeamento. Então, na verdade, é aí que ele vai sentir efetivamente, né, esses problemas sérios que os caixas dos municípios vêm sofrendo. Vou a Franca agora conversar com a secretária Tânia Bertolini. Até o final do ano, a senhora acha que tem que apertar em quê? Para ter uma folguinha, para chegar ao final do ano e não se comprometer com o Tribunal de Contas do Estado? Sim, continuar, né, com essa rigidez no controle aí das nossas despesas, né, diante da arrecadação da receita.
Franca, já nós, em mês de julho agora, o nosso prefeito decretou contingenciamento nos gastos na ordem de até 20%. Esses gastos a gente prioriza, né, logicamente, a área da saúde. Tivemos aí corte de horas extras, com exceção da saúde, os órgãos que têm serviços essenciais. E necessitamos mesmo manter esse critério aí, essa rigidez, para que não tenhamos problemas no encerramento das contas. O alerta do Tribunal de Contas, ele é feito mesmo, de rotina, bimestralmente, e eu julgo muito bom, importante para que possamos não correr esse risco no final do ano. Não dá muito para avaliar no primeiro bimestre, no primeiro quadrimestre ou no segundo. A partir de agora que nós começamos a consolidar estes dados, né? Então é muito importante aí que ficamos atentos e controlando diariamente, não empenhar além da arrecadação que temos, né, para poder manter esse controle. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o assistente do secretário da Fazenda, Emerson Paulo Vecchia. Em São Carlos, o advogado Joner Neri. Em Araraquara, o advogado Ademar Ronquim. E em Franca, a secretária de Finanças, Tânia Bertolino. Gofeto, nós ouvimos atentamente tudo aquilo que foi colocado. Então, é o seguinte, os municípios estão no vermelho e enrolados com o Tribunal de Contas do Estado. Futuro escuro, Gofeto? Roberto, muito escuro. Eu trago como epigrama uma frase importante do poeta gaúcho Mário Quintana. Para mim, o maior poeta da literatura brasileira. Ele diz o seguinte: nós vivemos temendo o futuro, mas acontece que é o passado aquele que nos atropela e nos mata. Isso. E aí nós já começamos, nesse signo, nós outra vez podemos entender a diferença que há entre governos populistas e governos populares. O governo populista, ele privilegia o presente, comprometendo totalmente o futuro. Enquanto que o governo popular constrói o futuro a partir do presente e não hipoteca o futuro. Porque um pacto social é um acordo entre os mortos e os vivos e os que ainda não nasceram. Os populistas arrebentam os vivos, boa parte deles, e os que ainda não nasceram. E precisa, portanto, ser cortado. É claro que eu me lembrei também de uma realidade que a vida tem que ser vivida para frente. Mas nós só podemos entender a vida, a sociedade e o poder público analisando a realidade para trás. Aí é que nós vamos verificar os erros cometidos. O problema está nesse retrovisor. Exato, nesse retrovisor, o passado. O velho profeta do futuro é o passado. Ele que mostra para nós os erros cometidos e cujas duplicatas e promissórias chegam para ser pagas atualmente, Roberto. Nós vemos, então, no passado, aquilo que foi feito de correto. Nós tivemos duas realidades importantes, dois úteros de onde saíam de maneira fantástica privilégios que acabam envenenando a democracia. Privilégio é isso, que ele coloca a lei acima da ética. Eu tenho apoio da lei, mas a ética tem que ser acima da lei. Quando a lei não é a ética, ela deve ser colocada de lado, conforme John Rawls, que privilegia a democracia e não privilegia a lei. Se for um conflito entre democracia e lei, ele fica exatamente com a democracia. Então, o primeiro presidente que fez foi o presidente Epitácio Pessoa, que em 1923 sancionou a Lei de Contabilidade Pública. Porque antes era o patrimonialismo. Patrimonialismo, o que significa? O dinheiro do tesouro público era o dinheiro do rei. Ele tirava o dinheiro para si, usava e não prestava conta nenhuma. Com a contabilidade pública do presidente Epitácio Pessoa, começou uma revolução na contabilidade pública que antes não existia. Esse é o primeiro. A segunda revolução foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E foi aí,
nessa brecha que o ministro da Fazenda de então, Pedro Sampaio Malan, ele disse o seguinte: no Brasil é mais difícil de interpretar aquilo que ocorreu no passado do que o que vai ocorrer no futuro. Por quê? Perguntaram para ele: ô ministro, por que é mais difícil? Porque no Brasil até o passado é imprevisível. Porque os erros do passado projetam realmente sombras muito longas que chegam a atingir a realidade presente e chegam a hipotecar o futuro, que é o que nós tivemos. Quer dizer, e nós vemos que no Brasil o poder no orçamento se manifesta na despesa. Quem tem as maiores fatias do orçamento? Quem tem? Mas nós temos que entender que um orçamento, uma peça orçamentária anual, que vai ser agora tratada nos legislativos municipais, estaduais e federal no próprio país, nós temos que entender que, lendo o orçamento, é claro, estima a receita. A receita pode subir, pode cair. Agora, fixa a despesa. A despesa é garantida que se tem. Mas a receita nem tanto. Pode ter sonegação, pode ter um trabalho de um tributarista que entende uma brecha na lei para não pagar, fazendo o planejamento tributário, que é uma forma legal de não pagar imposto, de sonegar, nós sabemos perfeitamente isso. Então, o patrimonialismo foi cortado e, mais do que isso, os privilégios acabaram começando a ser cortados. Mas você já tentou tirar osso de cachorro? Ele te atinge, ele te agride. E, de qualquer forma, esses privilégios envenenando a democracia acabam, na história do Brasil, exigindo medidas heróicas. Quando alguém está num labirinto, que ele, no fundo, ele quer encontrar caminhos, saídas. E essas saídas que as administrações municipais, principalmente atualmente, estão procurando. 86% dos municípios estão sob suspeita do Tribunal de Contas do Estado. Então, 86% dos municípios do estado mais rico da federação. Você imagina os outros estados que não são os mais ricos da federação, mas que são também estados importantes e que o pacto federativo precisa ser questionado, mas não transferindo dinheiro para os municípios apenas. E deixando de guarnecer os estados e a União. É a produtividade do gasto, é melhorar o tipo de gasto do país que está realmente sendo necessário que se busque no fundo. Quando nós analisamos essa realidade, nós concluímos da seguinte maneira: o que é um bom governo, federal, estadual, municipal? Em primeiro lugar, um bom governo, de qualquer nível que for, é aquele que paga dívida e não que faz dívida. É uma realidade. Segundo lugar, o bom governo é aquele que gradativamente, conforme a Lei 4.320, vai passando, reduzindo a despesa de custeio, conforme a Lei 4.320 de 64, sancionada pelo presidente João Goulart, e aumentando na mesma proporção a despesa de capital, que é chamada de investimento. O retorno para a sociedade, cada vez menor. Então, nesses termos, é preciso que nós qualifiquemos nessa faixa: cautela, cuidado e esperança, que o Brasil não pode perder nunca. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube, Gofeto. Eu que agradeço, Roberto. Feliz fim de semana. Obrigado a você Muito obrigado, também. Muito obrigado.